Administração Avançada de Redes 2024.2, Prática de Samba 4. Essa atividade consiste basicamente na montagem da seguinte topologia, que por sua vez deve possuir as seguintes especificações: um servidor rodando Samba na sua versão 4 e um cliente Windows que irá se conectar nesse servidor Samba 4, que estará por sua vez atuando como um Active Directory Domain Controller. Então, como está descrito aqui, ele deve estar configurado no modo de Active Directory. Ele deve possuir um mapeamento de rede configurado na unidade F, e deve haver GPOs básicas para que não seja possível acessar o painel de controle nem trocar o papel de parede de usuários comuns do cliente. Esse cliente, por sua vez, deve estar ingressado no domínio. No caso aqui, o domínio é asr.frn.edu.br, configurado pelo Samba. E ele deve possuir as ferramentas de Remote Server Administration Tools instaladas para poder administrar o domínio e as demais ferramentas do Active Directory. Então, essa aqui é a topologia e o roteiro de atividades a serem demonstradas. É fazer o login como administrador do domínio, adicionar um usuário nesse domínio, logar nesse usuário e mostrar que não é possível nem acessar o painel de controle e também não é possível alterar o papel de parede, tal como também mostrar que a unidade de rede F foi mapeada e que ela está liberada para fazer escrita, nesse caso aqui salvando um arquivo nela. Então, para essa topologia, temos aqui duas máquinas virtuais, o ASR Server 1, que vai ser o servidor Samba, e o Win10, que vai ser o cliente Windows. Eu já deixei o Windows 10 inicializando por razões de performance, é um sistema um tanto pesado, então tive de deixar ele iniciando previamente. Inclusive, por apenas ele estar ativado e ele, segundo a topologia, está numa rede interna, o que pode ser confirmado aqui pelas suas interfaces de rede, que ele está numa rede isolada interna. Ele não está com acesso à internet no momento e vai estabelecer a partir do momento que iniciarmos o ASR Server 1, que é tanto o Samba 4, o servidor Samba 4, como também o gateway entre a rede interna e a externa. Então, portanto, vamos iniciá-lo. Enquanto ele inicia, podemos conferir que tem duas redes, uma para a rede externa e uma para a rede interna, a mesma que o nosso Windows ele está conectado. Então, vamos aguardar o servidor inicializar para só depois fazermos o login no nosso Windows. Máquina inicializada, vamos fazer login apenas para verificar se o nosso Samba está iniciado.
E como dá para ver, o Samba ele está devidamente em funcionamento. Então podemos vir aqui para o nosso Windows e vamos fazer login como usuário administrador desse domínio. Então logo mais a rede será estabelecida, já que a nossa máquina, nosso servidor Samba, ele acabou de ser iniciado. Então já a internet será estabelecida. Enquanto isso, podemos fazer o login no nosso usuário. Login efetuado com sucesso. Vamos agora abrir as ferramentas de administração de servidor remoto. E vamos aqui em Active Directory Users and Computers, já que é orientado na atividade bem aqui. Bem aqui. Inclusive, como dá para ver, a rede foi estabelecida com o nosso servidor Samba. Abrimos aqui a ferramenta de gerência, vamos abrir aqui o nosso domínio e vamos abrir aqui essa unidade organizacional que foi criada, chamada Prática Samba 4, e dentro dela já temos esse user 01. Vamos criar, nesse caso, um usuário novo, nesse caso new user, vou chamar de Sidney. Estabelecer a senha dele. Deixar habilitado para mudar a senha no próximo logon. E vamos finalizar. Nesse momento, enquanto o usuário administrador do domínio, além de ter acabado de criar esse usuário, eu posso acessar o painel de controle.
Olha só. Como também consigo alterar o meu wallpaper, papel de parede. Bem, aqui consigo selecionar uma imagem da minha preferência. E aqui não há um drive marcando para mapeado para uma unidade de rede, já que eu sou um usuário administrador. Porém, ao fazer logoff, vamos escolher aqui outro usuário. Vamos colocar Sydney e ele já está pertencendo a esse domínio. Ele pediu para trocar a senha, já que é o primeiro login. Senha alterada, agora vamos aguardar o processo de login.
Bom, carregou. Vamos fechar essa tela aqui. E como podemos ver, o wallpaper ele está definido para um wallpaper que não é o padrão, aquele semelhante a dessa imagem aqui. Se tentarmos clicar com o botão direito e acessar para modificarmos o wallpaper, ele não deve permitir. Bem aqui em personalizar. Olha só, ele abriu e já fechou. Vamos tentar novamente. Como dá pra ver, ele agora deu inclusive um erro, provavelmente referente à tentativa anterior. Vamos tentar novamente. Novamente ele não abriu e provavelmente vai dar aquele mesmo erro novamente. Enquanto isso, vamos tentar acessar aqui o painel de controle. Esse daqui. E como dá pra ver, ele não permite, devido a restrições estabelecidas pelo administrador de sistemas. Por fim, vamos abrir aqui o File Manager. Ó, aqui o mesmo erro referente a alterar o papel de parede. Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos para verificarmos se há de fato um drive de rede mapeado na letra F e se possuímos permissão descrita no mesmo. Vamos vir aqui nesse computador. E como dá pra ver, ele mapeou de fato aqui esse diretório de rede chamado arquivos, vindo do nosso servidor Samba, e ele está mapeado na letra F. Então vamos abrir. Aqui já possui um arquivo. Podemos verificar se de fato não há nada aqui dentro por meio do nosso servidor Samba. Então vamos listar o conteúdo de /var arquivos, somente a esse documento. Vamos agora no Windows criar um novo documento.
Vamos chamar de arquivo. Criamos. Vamos verificar o nosso servidor Samba. E como dá pra ver, o arquivo foi criado. Vamos tentar editá-lo. Arquivo salvo. Significa que temos de fato permissão de escrita. Como dá pra ver, o tamanho do arquivo aumentou. Vamos tentar ver o conteúdo do mesmo. E temos aqui arquivo. Saiu desse jeito estranho por causa do padrão de quebra de linha do Windows. Vamos tentar escrever alguma coisa em documento que não possui nada, então e antes de darmos enter, vamos conferir se de fato não há nada nesse arquivo. Está vazio. Vamos verificar se de fato há o que escrevemos aqui em documento. Vamos atualizar. Não há nada, provavelmente deve ter ocorrido algum problema do mesmo tipo de razão de formatação de quebra de linha distinta. Vamos tentar salvar o arquivo por meio do nosso Windows para ver se a gente consegue sobrescrever. Então de fato, provavelmente é algum tipo de defeito referente à formatação dos bytes no arquivo. Mas como dá para ver, temos a devida permissão de leitura e escrita em todos os arquivos desse drive F. Podemos inclusive apagar ambos. E podemos verificar que de fato esses arquivos foram apagados. E é isso.